Existiram várias ações para cuidar das pessoas, né, que moravam ali no entorno das minas, a retirada, a evacuação, plano de contingência, tudo isso foi levado em conta. Mas sabe um detalhe que acabou passando e se não fosse o Ministério Público do Trabalho poderia realmente deixar as pessoas sob risco? Os trabalhadores da própria Braskem, que trabalhavam ali no entorno e no local de operação, ali, ou pelo menos de monitoramento, da mina 18. A gente está recebendo agora nos estúdios aqui do Jornal da Mix o procurador do trabalho, Rodrigo Alencar, que foi demandado, né? Viu aí algumas demandas chegarem no MPT, justamente debatendo, Thaís, a condição de segurança dos trabalhadores, sejam eles os efetivos da própria Braskem ou das empresas terceirizadas contratadas por ela. E a gente conversava aqui nos bastidores, Thaís, houve até a incoerência da retirada de última hora das pessoas, né, que moravam mais próximas da mina 18, por conta do colapso exatamente nessa mina, retiraram as famílias por segurança, mas colocaram seguranças para garantir o patrimônio do local. E aí, doutor Rodrigo, houve uma incoerência, né? Quer dizer, o trabalhador a serviço da empresa também estava correndo risco de vida e é aí que o MPT atua. Muito bom dia. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. E bom dia a todos. De fato, houve essa incoerência que reputamos que foi um pequeno deslize, né? Já que esses trabalhadores não passaram nenhum dia completo nessa atividade. Foram poucas horas, né? E a empresa deve ter se apercebido de que tinha cometido um equívoco e retirou esses trabalhadores e determinou a vigilância da residência das famílias que foram retiradas às pressas, a vigilância por monitoramento, à distância, né? E por vídeo monitoramento. E aí a empresa esclareceu isso em audiência, né? Mas não deixa de ser uma falha grave, né? Porque revela o quê? Revela um descuido, né? Com o trabalhador. Isso preocupa muito porque, observando os grandes acidentes de trabalho do nosso país, a gente relembra do acidente de Brumadinho. Em Brumadinho morreram 272 pessoas, eram 258 trabalhadores. Então, a gente vê que nessas situações de risco decorrente de alguma atividade econômica, sempre quem está no olho do furacão é o trabalhador. Quem está mais exposto a risco é o trabalhador. Quem primeiro perde a vida é o trabalhador. Então isso aconteceu em Brumadinho, aconteceu em diversos outros acidentes de trabalho no nosso país e a gente não pode permitir que isso aconteça em Alagoas, né? Essas demandas chegaram ao MPT inicialmente por um pleito de adicional de periculosidade. Os trabalhadores que trabalhavam no preenchimento dessas cavidades, né? Eles queriam receber o adicional de periculosidade porque eles estavam expostos a risco. Não seria tecnicamente um adicional de periculosidade, mas um adicional de risco, né? Que era pago para outros trabalhadores e para de uma determinada empresa não era pago, né? E eles informavam também que eles trabalhavam usando um crachá que tem um localizador, né? E isso é uma informação real. Eles, de fato, quem trabalha ali na área de resguardo, eles utilizam um crachá, é um crachá inteligente, que ele emite até alerta sonoro, ele vibra, né? E permite a localização em tempo real do trabalhador. Segundo a empresa, é para evitar que o trabalhador adentre áreas proibidas, né? Mas isso para o trabalhador também revela uma preocupação de que seria supostamente para localizá-lo em eventual acidente, entendeu? Então, ali fica a especulação de realmente risco de ocorrer algum problema. Doutor Rodrigo, a informação que nós temos é que o Ministério Público do Trabalho já instaurou um inquérito civil para apurar a situação dos trabalhadores em região de mina da Braskem. Essa apuração, ela deve se estender a outras regiões, além daquela onde está situada a mina 18, onde houve esse rompimento? É uma ótima pergunta, Thaís. Esse inquérito que eu presido, ele não é o único inquérito que tramita lá no Ministério Público do Trabalho em face da Braskem e empresas atingidas por esse risco de colapso da mina 18. Nós criamos um grupo de atuação especial trabalhista, chamado GAET, né? E esse caso da Braskem, ele se transformou num projeto regional, né? Ele já se tornou um projeto
e ele não envolve vários procuradores do trabalho e procuradoras do trabalho, né, que vão atuar prioritariamente nesses casos resultantes do risco de colapso da mina 18. Então a gente tem a questão da Secretaria Municipal da Educação, que teve que ser desocupada, né, emergencialmente ante o risco de colapso. Envolve a questão do Hospital Portugal Ramalho, envolve a questão do SAMU, que estão em áreas próximas ali das minas, né? Envolve a questão do Hospital Sanatório, que também precisou ser desocupado às pressas. Então, a gente já determinou que a vigilância em saúde do trabalhador do município de Maceió e do estado de Alagoas, eles façam um monitoramento na área e identifiquem quais são as empresas que foram atingidas pelo esse risco de colapso aí dessa mina 18. Então, para cada uma delas será aberto um inquérito, né? E haverá uma atuação do Ministério Público do Trabalho nesse sentido. A gente vai atuar, inclusive, com relação às escolas que foram atingidas também por esse risco de colapso. Porque quando você interdita a escola, você está estimulando o trabalho infantil, né? Você tira pessoas que utilizam de escolas públicas e aquela escola não vai poder mais ser utilizada, essas crianças ficam potencialmente expostas ao trabalho infantil. É uma situação de vulnerabilidade real, né? Bastante real, porque o pai, inclusive, perde a referência de onde deixar o filho. A gente lembra aqui, né, para todos nós, é um pouco assim, doutor Rodrigo, o fato de estarmos aqui passa também pelo fato de sabermos que as crianças estão na escola. Então é uma compreensão que vai do social ao trabalhista, mas entendendo que tudo está englobado, né? Sem dúvida. Não só a realização do trabalho em si, aquela atividade econômica, mas um acidente dessa natureza, uma situação dessa natureza, ela impacta na vida das pessoas de uma maneira ampla. Impacta, inclusive, na vida de quem não mora lá naquela região, nem nas proximidades, porque todos nós somos atingidos, né? Isso gera o chamado dano moral coletivo, né? Gera o chamado dano moral coletivo que, numa ação específica, nós iremos buscar também em face da Braskem, por todo esse dano aos trabalhadores de um modo geral. Doutor Rodrigo, a pandemia deixou algumas experiências também para nós do universo da comunicação, que além da condição física e da questão que abatia-se aí sobre as pessoas, há também uma condição mental. E desde que a gente conversou ontem à tarde, para que eu produzisse a reportagem para a Gazeta Digital, ficou claro para mim que além da presença do trabalhador e a sua realidade ali de exposição a toda aquela situação de risco iminente lá no local da mina 18, há também uma questão de saúde mental sobre a pressão que eles vivem, necessariamente de saber que estão trabalhando sob risco, de saber que estão ali tendo que passar essas informações às vezes para os seus familiares e até ser cobrado, né, por pessoas no entorno pela atividade que desempenham na Braskem. Eu tive acesso a um relato de um trabalhador que informou que no prédio onde ele mora, ele não consegue mais ficar nos ambientes comuns, por exemplo, porque toda hora o assunto é Braskem, já virou ali uma espécie de bullying, né, entre os vizinhos. Ih, lá vem o cara do afundamento, ih, não sei o quê. E ele disse, olha, se eu fosse alguém do ponto de vista fraco psicologicamente, ele usou essa expressão, eu me abateria. Isso é algo que em algum momento pode ser alcançado também pelo MPT no tocante a alguma ação junto à empresa ou para outros segmentos, como o senhor falou aí da educação, das pessoas que estão vivendo essa pressão psicológica e sentindo já algum abalo psíquico, né, por conta de toda essa pressão envolvendo o risco de desmoronamento, de um tremor de terra? A questão da preservação da integridade psíquica dos trabalhadores é uma preocupação constante do Ministério Público do Trabalho. Isso aconteceu, como você bem falou, durante a pandemia, né? Nós até recomendamos ao Estado de Alagoas que prestasse assistência psicológica para os profissionais da saúde e eles cumpriram essa recomendação, né? Colocaram canais à disposição dos profissionais da saúde e atenderam a recomendação do Ministério Público do Trabalho. Então, é uma preocupação constante. E a gente tem casos concretos já com relação a esse risco de colapso, né, da mina 18, que foi com o Hospital Portugal Ramalho, o Hospital Escola Portugal Ramalho. A principal questão lá tratada são transtornos mentais nos profissionais lá do Portugal Ramalho ante a iminência de um colapso,
né? E essas pessoas relatavam que trabalhavam elas trabalham ao lado do SAMU, né? O SAMU fica na mesma rua, quase que vizinho ao Portugal Ramalho, e o SAMU já tem uma destinação, já sabe para onde o SAMU vai, né? E o Portugal Ramalho não, ainda estava numa situação de indefinição. Isso daí vem causando transtornos mentais nos trabalhadores. Então, o Ministério Público do Trabalho atua sim com relação aos transtornos mentais dos trabalhadores, e eu reputo a questão da saúde mental como um dos principais bens, um dos principais direitos do ser humano. O principal direito é o direito à vida, né? Que é um pré-requisito de qualquer outro direito, é o direito à vida. Mas aliado ao direito à vida está aí o direito à saúde mental, porque o indivíduo ele pode até sofrer de um mal físico, né? De uma saúde, pode ser até um paciente terminal, né? Mas se ele preserva a sua saúde mental, ele ainda vai preservar a sua identidade, os seus atributos característicos, e ainda vai poder contribuir com a sociedade até o fim dos seus dias. Mas quando o indivíduo ele perde a saúde mental, ele perde a sua identidade, os seus atributos característicos, e a depender da gravidade do adoecimento mental, você passa a desconhecer o indivíduo, né? Aquele indivíduo que você conhecia quando ele era são, ele se torna um estranho para você, né? E alguns utilizam até a expressão do morto em vida, né? Que o indivíduo tá vivo, mas aquilo que você conhecia do indivíduo não existe mais, né? Porque ele está em transtorno mental. Doutor Rodrigo, qual a expectativa a partir da instauração desse inquérito e de outros que ainda vão ser instaurados para a garantia, a expectativa que eu falo do Ministério Público do Trabalho para a garantia dos direitos dos trabalhadores envolvidos nesse imbróglio ali com a Braskem? Nós temos vários inquéritos, né? E cada inquérito tem uma finalidade específica. Nesse que eu atuo, a finalidade específica é o meio ambiente de trabalho, né? A gente quer compreender como está sendo executado o trabalho de preenchimento dessas cavidades, né? E zelar pela integridade física e psíquica dos trabalhadores, para que nenhum trabalhador seja indevidamente exposto a risco, né? Um risco além do imprescindível para o trabalho, né? Então a nossa preocupação é essa. Então nós requisitamos da Braskem o programa de gerenciamento de riscos, o plano de evacuação da área, o plano de emergência, né? Para se assenhorar de quais são os parâmetros também que a Braskem utiliza para dizer não, o trabalho pode ser realizado ou não pode ser realizado, né? Para a gente acompanhar se esses parâmetros estão sendo seguidos, para a gente evitar a exposição desnecessária de trabalhadores ao risco. Então, cada inquérito tem uma finalidade. Nesse da CEMED, a finalidade também é a preservação da integridade física. O posicionamento do MPT nesses inquéritos pode nortear aí pedidos de indenização futuros? Sim, sem dúvida. A gente pode cobrar a indenização, principalmente a indenização pelo dano moral coletivo, né? Já houve uma ação que a gente chama uma ação mãe, né, que foi ajuizada, salvo engano, em 2019 ou 2020, onde o Ministério Público do Trabalho cobrou uma indenização pelo dano moral coletivo, e aí a Braskem firmou um acordo e se comprometeu a pagar 40 milhões de reais, né? E isso daí vem sendo cobrado, né, pelo Ministério Público o pagamento desses valores, né? Parte já foi paga, parte ainda está sendo destinada, parte foi para construção de escolas, né, que foram desativadas, que existiam lá na área, me parece que são 5 escolas, né? Mas esse foi o processo inicial, né, lá em 2019, 2020, né, que gerou esse acordo de 40 milhões de reais. Mas aí vem outros processos que nasceram aí em razão dessa iminência de colapso, né? E cada um desses processos pode gerar uma indenização por dano moral coletivo que vai ser cobrada, além de outras responsabilidades que serão cobradas da Braskem. Importante isso, né, Thaís? E bom saber que a sociedade pode contar com o Ministério Público do Trabalho, né, que é muito ágil, né, e que bom que a legislação também dá amplitude e cobertura justamente para os trabalhadores. Seria interessante, né, Thaís, que em algum momento a legislação brasileira avançasse para a ideia de que, obviamente, os demais trabalhadores, não os que estão na empresa, mas que moram no entorno dela, também por conta, né, ou estão ainda vivendo no entorno dela, também sofrem essa pressão psicológica, né, e que pudessem ser beneficiados. Mas
vamos cada dia dando um passo. Queria agradecer aqui a presença do procurador Rodrigo Alencar, dizer que a qualquer momento, claro, sempre que necessário, o esclarecimento a gente vai estar mobilizando e agradecendo, claro, o respeito e a atenção que o MPT sempre tem aqui com a OAM e agora com o Jornal da Mix. Até uma próxima oportunidade, procurador. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu que agradeço, Marcos, Thaís, e até a próxima. E só mais um detalhe, lembrando que ainda tem a questão dos pescadores, que é outra massa operária que também será objeto de inquérito específico, e o Ministério Público do Trabalho vai tomar providência com relação aos pescadores também. Parabéns. Quando tiver algum avanço, vamos